tarde a todos os conselheiros e conselheiras, sejam bem-vindos hoje à 10ª sessão do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, hoje, dia 6 de agosto de 2025, às 14 horas e 12 minutos. Presentes, conselheiro José Orlando, conselheiro Júlio Tavares, conselheiro Vânia Antônio, conselheira Érica Hartmann, conselheiro Miguel Stadler, conselheiro Oswaldo Schweck Jr., conselheiro William Zonato, justificar aqui as suas ausências, a conselheira Luana e também o conselheiro José. Bom, com relação a assuntos gerais, hoje, pelo Conselho, não temos assuntos gerais. Se algum conselheiro tiver alguma informação, gostaria de trazer algo a conhecimento de todos os conselheiros, está com a palavra. Ok, não havendo quem queira se manifestar acerca de assuntos gerais, sem mais delongas, já passo aqui a palavra ao conselheiro José Bremer, se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, para que possa proferir o seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro José Bremer. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu tenho dois pareceres e já vou começar a proferir o primeiro. Primeiro é o assunto de livramento condicional, interessado Valdeci Antônio Dutra. Execução penal instaurada em face do citado Valdeci Antônio Dutra, feito remito de conselho para manifestação acerca desse de livramento condicional, sendo recebido por esse conselheiro. Os requisitos para a concessão da benécia estão previstos no artigo 83 do Código Penal, que não vou ler, evidentemente, do conhecimento de todos os conselheiros. No caso, constata-se que o executado foi devidamente condenado, definitivamente condenado, nos autos 016.190/68/2020, oriundos da 4ª Vara Criminal do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, pela prática do delito do artigo 157, caput, com o artigo 14. A pena de 3 anos de reclusão. Em análise do relatório da situação carcerária, constata-se o cumprimento desta data, 5/8/2025, de 34% da pena imposta, preenchendo o requisito objetivo para a concessão de livramento nos termos do artigo 83, inciso 1 do Código Penal. Por outro lado, no que tange ao requisito subjetivo, é importante ressaltar que, após a concessão do regime semiaberto harmonizado, em 10 de abril de 2003, o executado não foi localizado para ser intimado, o que resultou na revogação do benefício e na expedição de mandado de prisão em 28/8/2023, com suspensão da execução da pena até sua recaptura, o que ocorreu apenas em 27 de fevereiro de 2025. O STJ, por ocasião do julgamento do recurso especial 197.0.217, Minas Gerais, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que a avaliação do bom comportamento durante a execução deve considerar todo o histórico prisional. Entre parênteses, tema 1161 do STJ, fecha parênteses, a valoração do requisito, eis o tema, subjetivo para a concessão do livramento condicional, a valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, bom comportamento durante a execução da pena, artigo 83, inciso 3, alineado do Código Penal, deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na linha A do mesmo inciso 3 do artigo 83 do Código Penal. Impende-gizar que a fuga constitui falta grave nos termos do artigo 50, inciso 2 da Lei de Execuções Penais, sendo motivo suficiente para denegar o livramento condicional conforme a jurisprudência do STJ. Eu cito a jurisprudência, não vou ler, evidentemente, para não me alongar demais. O livramento condicional, por constituir medida de política criminal que antecipa a liberdade do apenado, exige não apenas o preenchimento do requisito temporal, mas principalmente a demonstração inequívoca de que o sentenciado está apto ao retorno ao convívio social, apresentando sinais concretos de bom comportamento durante a execução da pena, o que não se verificou, evidentemente, no presente caso, haja vista o recente histórico de fuga. Assim, senhores conselheiros, diante do exposto, eu opino pelo indeferimento do benefício do livramento condicional ao executado Valdeci Antônio Dutra e o parecer que eu ponho ao crivo de vossas excelências. Um instantinho, conselheiro Bremer.
Custodiado Valdecir Antônio Dutra, pedido de livramento condicional. Está em deliberação e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por gentileza. Muito obrigado. Eu já me dei um branco aqui. Os conselheiros vão achar que eu sou meio primário da cabeça, mas se acharem, eu vou dar razão para vocês. Eu sempre esqueço. Eu não devo votar nos meus pareceres, né? Não, conselheiro aqui fica, não vota no seu. A gente já desconsiderou, fique tranquilo. Tá bom, então vocês podem vir no momento de contração que o judiciário concede a todos aí para a gente poder relaxar. Desculpa, obrigado. Outra bem simples, é um livramento condicional, interessado Romário Antunes do Nascimento, e execução penal instaurada em face do Romário Antunes do Nascimento. O processo foi remetido ao Conselho Penitenciário na forma do artigo 136 da lei, em razão da decisão proferida pelo juiz da Vara de Execuções Penais e a Corregedoria de Prejuízo da Comarca de Cascavel, que concedeu o benefício de livramento ao executado ante o cumprimento dos requisitos. Portanto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, só cabe a esse conselho manifestar a sua ciência acerca da concessão da benesse. Muito obrigado. Em discussão e votação via enquete. Livramento condicional do custodiado Romário Antunes do Nascimento. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por gentileza. Eram só esses dois, presidente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, conselheiro Bremer. Presidente, tem uma tela da Celepar aqui, é normal? Acho que ela já saiu, né? Não, está aqui ainda. Não saiu. Só um instantinho. Conselheiros podem verificar se já atualizou a tela de vocês? Não. Permanece a tela da Celepar. Só mais um instante, que aqui para mim não está aparecendo, mas deixa eu ver se eu consigo atualizar os demais. Né? É tipo o modo apresentação, presidente? É que para mim não aparece aqui. Deixa eu só confirmar. Saiu agora, presidente. Saiu? Ok, me avisem se voltar, né? Porque ela vai aparecer aqui a cada voto, mas ela tem a tendência a sair. Deixa eu só atualizar novamente aqui a todos os conselheiros, para ver se não vai aparecer nada demais. Tá ok? Tá todo mundo se vendo? Sim. Não, Okay. voltou. Agora Mas a voltou. tela continua. Aquela de opções de enquete, né? A votação. Uhum. Só um instantinho. Algo que... E agora? Saiu. Ok. Acho que a tela é muito pequenininha, daí ela ocupa o espaço inteiro do monitor do desktop, né? Sem problemas. Passo a palavra, então. Conselheiro Bremer, muito obrigado. Tem mais algum relatório para essa sessão? Conselheiro Bremer, você está conseguindo me ouvir? Tem mais algum relatório para essa sessão, para aparecer? Perdão, entendi que a pergunta. Não, esses eram só esses dois. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, conselheiro Bremer. Passo a palavra, então, agora à conselheira Érica Hartmann, se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade de inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Está com a palavra. Seja bem-vinda, conselheira Érica. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu tenho sim, senhor presidente, eu tenho duas manifestações para a conversão em diligência e um parecer de relatório de inspeção. Vou começar pelos dois mais simples, são dois casos semelhantes, de livramento condicional, e até para comentar com os senhores, esse é o terceiro que eu recebo nessa situação, e confesso que fico um pouco incomodada. Só para explicar, os dois casos são de
Puxa, agora me esqueci. É uma comarca do interior e eu não coloquei aqui na minha manifestação, me esqueci. Não me lembro se é Cascavel, agora não me lembro. Mas, enfim, são casos para aparecer sobre livramento condicional. E nos casos que têm vindo para o Conselho fazer o parecer, sendo que existem sem número de violações relatadas nos autos. E não há decisão do juízo da execução sobre as violações. Então, o parecer acaba ficando prejudicado porque o juízo da execução precisa avaliar, né, as violações e eventuais justificativas, determinar se vai aplicar falta grave ou não, para que a gente possa fazer, ou, né, emitir o parecer a favor ou não da concessão do benefício de livramento condicional. Enquanto ficarem pendentes violações sem apreciação, sem justificação, sem nenhuma decisão do juiz da execução, né, a princípio são violações, né? Então, a rigor, o parecer seria negativo, mas acho injusto fazer esse parecer, sendo que nem o juízo da execução se pronunciou sobre essas violações. Então, esse é o terceiro caso seguido que eu pego, por isso que me chamou a atenção, e eu, então, fiz o parecer no seguinte sentido. O primeiro deles, que eu trago aqui, é do interessado Vinícius Biguete Alves, autos 5011, 93, 2016, 2020, 816 0077. Nesse caso aqui, ele tem uma pena total de 16 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, já cumpriu 9 anos, 10 meses e 26 dias, ou seja, 60% do total. É reincidente em crime comum. Mas eu digo, considerando os relatórios de violações juntados nas movimentações nos anos de 2024 e 2025, tinha outros também, mas eu me abstive de citar. Então, tem na movimentação 406, 402, 398, 394, 389, 388, 384, 351, 338, dentre outros, né? Os requisitos impostos pelo artigo 83.3, A e B, bem assim a decisão da Igreja STJ no tema 1161, que também foi mencionado pelo conselheiro Bremer, né? O parecer, aí a decisão que indeferiu a progressão de regime ante o descumprimento das condições impostas, ela acabou de indeferir a progressão porque ele não cumpriu os requisitos, né, para o benefício. O parecer é pelo aguardo da manifestação da defesa sobre as violações apontadas nos autos e decisão de nosso juízo sobre tais violações, quando só então será possível avaliar completamente se todos os requisitos necessários estão preenchidos para a concessão do benefício. É como me manifesto, né, nesse primeiro parecer do Vinícius Biguete Alves. Em discussão e votação via enquete. Aprovado, conselheira Érica. O segundo, obrigada. O segundo é do interessado Anderson da Silva Jerônimo, 55816, 2028, 16, 0077. 0077 é a mesma comarca, mas eu não me lembro agora qual é. Já que é Cascavel? Eu acho que era também, mas não tenho certeza. O total de pena é de 11 anos e 2 meses de reclusão, já cumpridos 6 anos e 6 meses, né, do total, ou seja, 58%, né, da pena, é reincidente em crime comum. Da mesma maneira, considerando os relatórios de violações juntados nas movimentações 842, 848, 873, 890 e os requisitos impostos pelo artigo 83, 3, A e B, bem assim a decisão da Igreja STJ no tema 161, o parecer é pelo aguardo da manifestação da defesa sobre tais eventos destacados, bem assim sobre o cumprimento das condições remanescentes do regime semiaberto, tal determinado no evento 914.1, quando só então será possível avaliar completamente se todos os requisitos necessários estão preenchidos para a concessão do benefício. É como um manifesto nesse caso aqui também. Em discussão e votação via enquete. Aqui, se me permite um comentário, presidente,
Também percebi que eles têm uma forma de cumprimento do regime semiaberto bem peculiar. Eles estabelecem um semiaberto com um período específico de monitoramento eletrônico, né? E cumprido esse período específico, ele ainda tem outras condições a cumprir. Neste caso aqui, é a prestação de serviço comunitário. Então, é uma forma curiosa, né, de regime semiaberto, porque eles estão em liberdade, estavam monitorados, tinha que prestar serviço comunitário, mas daí já cumpriu o período da tornozeleira. Acho que houve aí uma tentativa, talvez, de resolver a situação do superencarceramento, uma fórmula não muito heterodoxa de cumprir o regime semiaberto, mas não me oponho a isso, mas, de qualquer maneira, existem questões pendentes para serem justificadas antes de avaliação do livramento condicional. Ok, antes de dar o resultado da votação, eu só vou passar a palavra ao conselheiro William, que pediu a palavra. Está com a palavra, conselheiro William. O William pode saber se é falso. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde novamente. Desculpa, estou um pouco rouco aqui, não sei se você está conseguindo entender. Mas, assim, na verdade, era em relação ao caso anterior. Eu votei de acordo com o parecer da conselheira, mas só para uma dúvida que eu não consegui entender. Houve pedido de progressão de regime indeferido, é isso? Sim. Tá. Porque agora o CEO acusa, acho que instaura automaticamente o incidente de livramento quando é alcançado o requisito objetivo, né? E aí, junto com o incidente de livramento, estava instaurado o incidente de progressão, que ela indeferiu, né? Mas Entendi. não se manifestou sobre todas as violações. Só tem uma decisão genérica, assim, não cumpriu os requisitos. Quais, né? A gente não consegue saber. Então, para entender certinho e, né, esclarecer a situação, achei que era mais justo, antes de dizer não, ouvir, né, esperar a decisão para daí sim avaliar. Né? Claro. Entendi, obrigado. Imagina. Eu acredito até que a relatoria da conselheira Érica foi bem prudente, até mesmo para que o juízo ali se manifeste nas próximas, né? No Pois sentido é, de porque que não é uma violação que está pendente, são violações de. Eu achei curioso, porque são violações de às vezes, 36 meses seguidos, assim, várias violações. E não tem intimação da defesa para se manifestar, não até tem, a defesa até manifestou de algumas, mas tem outras tantas sem intimação, sem justificação, sem nada. Então, a execução vai correndo e com várias violações. Achei e quando diferente. envolve. Desculpe cortar, conselheira, que aqui Não, cortou, achei que imagina. tinha parado. Quando envolve principalmente monitoração eletrônica, eu me lembro que níveis de violação nível 3, na época, as mais graves, né, elas são bastante cotidianas, fora as leves, né, e as médias, de Sim. nível 2 e 1. Então, se não tiver, a gente fica. Realmente, os quesitos subjetivos e objetivos ficam prejudicados aqui no sentido de analisar. Por isso que eu digo que o parecer que a conselheira Érica exarou aqui foi muito prudente, porque poderia indeferir logo de cara, já que não preencheu os quesitos, né? Mas nesse Sim. caso ainda está oportunizando para que haja manifestação. O seu segundo parecer também foi aprovado, conselheira Érica. Se tiver mais algum, Obrigada. pode prosseguir, por favor. Tenho sim, tenho um relatório. Dispersão? Isso. Da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 4, F4. Vou iniciar, então. Então, trata-se de relatório prévio de inspeção de estabelecimentos e serviços penais relativos à Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, PF4, localizada no município de Foz do Iguaçu. Então, analisando o relatório, constatei que a penitenciária, foi construída em 2022 e possui estrutura para acho que não. Eita, vou ter que corrigir aqui. Eu, sem querer, coloquei uma informação equivocada. Ainda bem que eu não juntei no protocolo, eu encaminho logo na sequência. Então, diz, construída em 2022, ela tem estrutura para abrigar 746 presos, mas possui uma população carcerária de 856 presos sob sua custódia, todos homens. Possui 6 galerias, 114 celas e dispõe de pátio para que os presos recebam banho de sol. Não dispõe de refeitório para os presos,
mas apenas para os agentes públicos. O sistema de segurança é realizado por meio do uso de portal scanner de pessoas, veículos, agentes públicos e raquetes. Dispõe de equipe de intervenção tática presente no local, DOS-SOE. A notícia que o tempo de chegada dessas equipes até o local é de cerca de 2 minutos, em caso de necessidade. O estabelecimento penal encontra-se bem mantido, limpo e bem iluminado, segundo o relatório. As galerias encontram-se em bom estado, ostentando boas condições de higiene, boas condições de pintura e boas instalações elétricas e hidráulicas. As celas, da mesma forma. A PF4 recebeu inspeção do juízo corregedor, do juiz da execução penal local e do Ministério Público Estadual nos últimos 6 meses. Noticiou-se haver reuniões do Conselho Disciplinar com participação dos advogados constituídos ou da Defensoria Pública. Há reuniões do Conselho Técnico de Classificação a cada 20 dias. Há celas específicas para isolamento. O período médio de triagem de novos presos é de cerca de 30 dias. A unidade prisional não tem aplicado o regime disciplinar diferenciado. A unidade prisional não conta com cela para acolhimento de presos que solicitam o seguro, tampouco para presos agentes públicos. A segurança intramuros é realizada por policiais penais e terceirizados, e a segurança extramuros apenas por policiais penais. Não houve registro de evasão. A alimentação dos presos é realizada por meio da contratação de empresa terceirizada com utilização de mão de obra dos custodiados, que não são previamente qualificados para o trabalho. Não se admite que os presos comprem, manipulem ou preparem alimentos no interior de celas e das galerias. A entrada de alimentos nas galerias celas é devidamente regulamentada pela Portaria 37 de 2022 e Ordem de Serviço 922 Regional, as quais vêm sendo cumpridas na sua integralidade. Não é autorizado que os presos portem dinheiro em espécie no interior das galerias, celas, carceragem, e tampouco é autorizada a entrada de cigarros nas galerias, cela e carceragem. A administração oferece itens de higiene pessoal e vestuário aos presos, sendo permitida a entrega dos mesmos materiais por parte de seus familiares, conforme a portaria e a ordem de serviço mencionadas. A unidade conta com um local próprio para a realização de atendimento médico e há um médico disponível no local para a prestação desses serviços. Não existe local próximo ao estabelecimento prisional para a realização de atendimentos pelo SUS. A unidade não conta com um local próprio para a realização de atendimentos odontológicos e não há um profissional disponível no local. Promove a distribuição de preservativos aos seus internos nos dias de visita íntima e dispõe de um projeto específico para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Não conta com um projeto específico para o tratamento de usuários de drogas. Com relação às medidas adotadas para a contenção da disseminação de doenças, a indicação de que a administração promoveu a distribuição de máscara, luvas, álcool em gel aos presos. F4 conta com um local próprio para que os advogados possam atender seus clientes, sendo-lhes oferecida assistência jurídica gratuita, judiciária gratuita e atendimento jurídico durante a triagem. A informação de que a Defensoria Pública do Estado presta atendimento no local quando necessário. Há 11 presos provisórios e 845 condenados. Não há presos menores de idade custodiados no local. A PF4 possui local próprio para a realização de cultos religiosos e não houve interrupção dessas atividades em razão de pandemia. Os internos recebem atendimento psicológico e há um psicólogo no local para a realização desse trabalho. Os presos da triagem, no entanto, não recebem tal atendimento. Aos presos são disponibilizadas atividades de lazer consistente em práticas esportivas e recreação. No tocante à assistência social, há a indicação de que todos os presos recebem atendimento na unidade prisional, inclusive os da triagem. Há um assistente social no estabelecimento. Com relação à assistência educacional, informou-se que é oferecida instrução escolar regular, ensino fundamental e médio, dispõe de 4 salas de aula e biblioteca. Há programa de remissão pela leitura e dispõe de espaço multiuso para teatro, artes plásticas, música. Há 399 custodiados estudando, devidamente matriculados no ensino regular.
Mensalmente são realizadas 517 remissões por leitura. A PF4 oferece cursos de qualificação profissional aos seus custodiados. 279 custodiados estão em qualificação. A penitenciária disponibiliza atividades remuneradas aos seus custodiados em canteiros internos e convênios com empresas. A seleção de presos para participar dos canteiros de trabalho externo e convênios é feita pela CTC. No que diz respeito aos recursos humanos, informou-se que os agentes públicos recebem cursos de atualização e capacitação e recebem atendimento psicológico, psicossocial e médico. A notícia ainda é que os agentes públicos não recebem treinamentos anuais. Por fim, não há participação de ONGs ou órgãos no estabelecimento penal. Conclusão. As informações trazidas a essa conselheira são suficientes e, por esse motivo, o parecer é favorável à sua aprovação, medida pela qual esperamos pelos novos relatórios a serem enviados a esse egrégio conselho. Sem embargo, parece relevante destacar que a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu custodia hoje 110 presos a mais do que a estrutura foi projetada para suportar. Visando harmonizar o cenário de superlotação prisional, é imprescindível que se verifique a possibilidade de transferência de presos para outras unidades prisionais do Estado, além da realização de um levantamento detalhado das execuções penais desses custodiados, com a finalidade de aferir a possibilidade de lhes conceder benefícios penais, como progressão de regime, livramento condicional, etc. Com relação à segurança do estabelecimento prisional, merece atenção o fato de que a unidade não conta com celas ou galerias específicas para acolhimento de presos agentes públicos, ou mesmo para aqueles que solicitam recolhimento no seguro, o que pode colocar em risco a segurança interna da penitenciária, sobretudo diante dos possíveis conflitos entre presos. Também é imperioso que se garanta o atendimento psicológico aos presos da triagem, sobretudo diante da sua recente privação de liberdade com o afastamento de seu meio social familiar. Sugere-se, então, a expedição de ofício à administração da penitenciária para que tome conhecimento deste parecer e adote as medidas necessárias para garantir a correção e adequação dos problemas identificados. Sugere-se também o encaminhamento de ofício ao senhor secretário de Segurança Pública, ao juiz corregedor de Foz do Iguaçu, ao Ministério Público atuante no local, à Defensoria Pública do Estado do Paraná, bem como a OAB para conhecimento do relatório e desse parecer, para que tomem ciência e providências necessárias no âmbito de suas atribuições para a correção das deficiências apontadas acima. Esse seria o parecer. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheira Érica. Se tivermos algum, pode prosseguir, por favor. Não tenho mais nenhum, senhor presidente, mas eu vou lhe pedir, eu tinha enviado já os 3 por e-mail, esse eu vou ter que fazer uma correçãozinha lá no início, e daí eu reenvio por e-mail assim que possível. Está ótimo, conselheira. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a atenção de todos. Obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro Júlio Tavares. Se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Sem som, conselheiro. Conselheiro Júlio. Ativar o áudio, Júlio. Peraí, estou vendo. Meu senhor presidente, boa tarde a todos. Infelizmente, não tenho nada a apresentar nesse trabalho. Obrigado pela participação, conselheiro Júlio. Passo a palavra, então, ao conselheiro Miguel. Se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Não, senhor presidente, boa tarde, colegas. Eu tenho 3 pareceres, senhor presidente, iniciando por referente a uma decisão do juízo de Cascavel, sentenciado Johnny Oliveira de Paula. Foi uma decisão de livramento condicional, decisão essa do dia 18 de julho do corrente ano, né? Onde, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, foi concedido o alvará de soltura. Era uma pena total de 7 anos. Em data de 29 de julho, houve a certidão de comparecimento para ciência das condições estabelecidas.
Então, é apenas para a ciência desse Conselho, referente a essa decisão. Preciso o nome dos autos, senhor presidente? Ou só pelo nome, o senhor? Só confirmando pelo nome, conselheira, Johnny Oliveira de Paula, certo? Isso. Ok, os autos daí estão na enquete. Coloco em discussão, então, para os demais conselheiros. Em votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Pois não. Sim, eu tenho outros 2 procedimentos e que também eu creio que seja similar a que a doutora Érica se pronunciou e fez manifestação há pouco. Este é referente a Pâmela Aparecida da Silva Costa, é do juízo da comarca de Cianorte, né? Incidente de progressão de regime, aonde o juízo indefere e menciona, por não preencher os requisitos exigidos para a concessão da referida progressão de regime, né? Entretanto, em seguida, ela estava sobre o semiaberto harmonizado, né, com o uso de tornozeleira. Então, após o indeferimento, na mesma decisão, ele concede à escrivania para esclarecer sobre as condições do monitoramento, se foram integralmente cumpridas. E, caso tenha sido cumpridas, seja, desde já, declarada cumprida a questão e determinando a revogação do mandado de monitoramento. E, para tanto, na sequência, tem-se, então, a intimação do mesmo para comparecimento, para retirada do monitoramento e também ciência das condições a serem seguidas para o restante do cumprimento da pena. É também para a ciência, senhor presidente, essa manifestação. Em discussão? Pâmela Aparecida da Silva Costa. Ok. Em discussão. Votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Miguel. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Pois não, esse também do juízo da comarca de Cianorte, também é no mesmo sentido de progressão de regime. Ele estava em semiaberto, harmonizado, com tornozeleira, e a decisão, da mesma forma, é pelo indeferimento, não tendo preenchido os requisitos exigidos para a referida progressão. Entretanto, ele estabelece que a escrivania, constatando a efetivação do cumprimento das medidas de monitoramento, que seja, uma vez constatado, seja revogado o referido mandado de monitoração eletrônica. A peculiaridade nesse caso é que ele foi constatado que por diversas vezes o sinal de monitoramento ficou fora de área por algumas horas em diversos dias. Fora justificado, ele foi intimado para a retirada do monitoramento e também para a cientificação das demais condições visando aí o cumprimento da pena para posterior progressão de regime. É apenas para a ciência essa manifestação, senhor presidente. Mateus Pereira dos Santos, o executado. Em discussão com os demais conselheiros. Senhor presidente. Está com a palavra, conselheiro William. O juiz, conselheiro Miguel, o juiz está solicitando, ele está pedindo o parecer em progressão de regime, é isso? Nesse caso aqui, progressão de regime, a solicitação, o incidente de progressão de regime, ele indefere a progressão, né? Vou até citar o termo que ele coloca aqui, né? Não preenche os requisitos exigidos para a progressão do regime aberto ante o não cumprimento da proporção necessária das condições fixadas quando da harmonização.
Então, um dos requisitos não preenche. Não, só o que me causou estranheza, pelo menos, é a manifestação em progressão de regime, né? Que isso não é... Se me permitem, eu não sei se não é a mesma situação, conselheiro Miguel, conselheiro William, da instauração automática do livramento condicional e concomitante com a progressão de regime. Pelo menos nos meus casos, um deles era assim, por isso que tinha vindo para o conselho, mas em razão do despacho do livramento, que estava mais para trás. Mas é porque instaura ao mesmo tempo ali. Né? Acho que, como é automático pelo sistema, abrem os dois. Né? E daí, não sei se é o mesmo caso do conselheiro Miguel. Né? Desculpe interromper. Pois não, e daí em seguida, ele põe para a escrivania para esclarecer se as condições do monitoramento foram cumpridas na sua integralidade. E em havendo o cumprimento tal informação, já pode a própria escrivania, então, proceder à revogação do mandado de monitoramento, que é o caso desse aqui, foi justificado o porquê das faltas em relação ao monitoramento, foi retirado o monitoramento e passado, então, para cumprimento das outras condições, no caso de estudo, primeiro, e ele não conseguiu frequentar e passou para a prestação de serviço à comunidade. Né? No final, ele menciona aqui a pendência do incidente de livramento condicional determinando a intimação do Conselho Penitenciário. Né? Então, com relação ao livramento, né? Tá? Então acho que era... o incidente foi automático junto. Deve ser o mesmo caso da... Porque eu até não quis me alongar no caso da doutora Érica, mas eu havia entendido porque ele estava em liberdade, senão se ele não estivesse em liberdade, não haveria as notificações, né, da tornozeleira. Mas ele estava em liberdade por motivo de progressão de regime, não de livramento condicional. Né? Não de livramento condicional. E aí, agora a manifestação do livramento. Na verdade, eu entendi, William, que era o aberto harmonizado. Na verdade, ele está em semiaberto. Semiaberto harmonizado. Aí, como não tem a vaga, eles criaram esse aberto harmonizado. Aberto harmonizado, sim. De fato, é um aberto harmonizado. Né? De fato. Mas, ao final, ele está pedindo a manifestação acerca do livramento? Não, por pendência. Só um minutinho só. Né? O conselheiro pediu que se manifeste, só para verificar aí, por favor. Pendência, incidente e livramento condicional. Né? Mas ele mesmo menciona que não há os requisitos necessários. Né? Já deu a carta para o conselho aí. Já não preencheu os quesitos, né? Objetivos. Para a ciência também, né? Tá certo. Bom, está em discussão ainda. E votação, então, via enquete. Matheus Pereira dos Santos, manifestação acerca dos requisitos. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum. Eram esses que tinham sobrecarga, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Oswaldo Schweck, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Oswaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais conselheiros. Hoje não temos nenhum. Hoje não foi distribuído nenhuma carga para mim. Obrigado. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Passo a palavra, então, ao conselheiro Vânia Antônio Bueno, se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Vânia. Obrigado, senhor presidente. Ao tempo que cumprimento todos os demais conselheiros. Eu tenho um feito só, que é concessão de livramento condicional da comarca de Cascavel. O requerente é Ayrton Gonçalves Cardoso. Ayrton Gonçalves Cardoso. Já foi objeto de concessão com manifestação do Ministério Público, conforme decisão de movimento 422.1, nos autos 000-8673-39, 2016, 8-16-0021.
ao Conselho tão somente tomar ciência da concessão de livramento nesse sentido. É como me manifestei no feito, senhor presidente. Em discussão e votação via enquete. A votação está via enquete, está aberta ainda. Está aprovado, conselheiro Vani. Pode prosseguir, por favor. É só isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro William Zonato, se tiver relatório de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Sem carga de processos. Obrigado, conselheiro William. Passo a palavra, então, ao conselheiro Torsten Ferraz, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Boa tarde, senhor presidente e demais conselheiros. Não tenho processo a relatar nesta sessão, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Torsten. Passo a palavra, então, à conselheira Jane, se tiver relatório de mérito do Conselho da Comunidade ou de Inspeção, para que possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheira Jane. Conselheira Jane está com a palavra, se estiver ouvindo. Acredito que a conselheira Jane tenha caído a conexão. Eu acho que ela colocou alguma coisa aqui no grupo, que estava com dificuldade. Presidente, ela se manifestou aqui no grupo mesmo. Ela está com dificuldade de ouvir, né? Está com dificuldade de estabelecer conexão. Ok. Dificuldade na escuta também. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar em contato com ela aqui agora, porque ela está se manifestando no particular que não tem pendências para essa sessão no momento. Os conselheiros, então, que proferiram seus pareceres, vou pedir a gentileza para que encaminhe seus pareceres no e-mail copem@ces.pr.gov.br, por gentileza, para a gente dar baixa junto ao sistema do TJ. Os conselheiros podem perceber quando eles mandam e-mail para a Secretaria do Conselho, a gente responde dando ciente, dando recebido, para baixar a carga aí dos conselheiros. E daí, na sequência, nós divulgamos daí no grupo aí os que estão pendentes, os que foram novamente distribuídos. Agradeço a participação de todos os conselheiros e conselheiras que aqui estão. Conselheira Érica, conselheiro José Bremer, conselheiro Júlio, conselheiro Miguel, conselheiro Oswaldo, conselheiro Torsten, conselheiro Vani, conselheiro William, e aqueles que justificaram as suas ausências. Muito obrigado pela presença de todos. Já convidando aí para a próxima sessão, que está prevista para o próximo dia 20 de agosto, às 14 horas, também na forma eletrônica. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, boa tarde a todos, bom trabalho. Até a próxima. Tchau, tarde. tchau. 20 de agosto, né? É 20 de agosto. Boa tarde. 20 de agosto, isso mesmo, conselheira. Obrigado, uma boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde.